Meus caros ouvintes, meus amigos, meus irmãos em Cristo, para a nossa reflexão, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 24, e o versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Amém. O título desta mensagem é O Pecado. O pecado, como nós já sabemos, ele é uma transgressão. Ele fere a consciência do nosso Deus. O pecado é um ato de desobediência ao nosso Deus. Deus abomina o pecado. Deus abomina a idolatria, que também é pecado. Deus abomina todos os males que existem neste mundo. Então nós devemos ter cuidado em não transgredir, não errar, não pecar, e não permitir que o pecado se acumule em nossa vida. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. O único lugar que o pecado pode entrar livremente é no inferno. No inferno as portas estão abertas, as portas do inferno estão abertas para o pecado. Mas no céu não entra pecado. Pecado é proibido de entrar no paraíso de Deus. Então evite o pecado. Evite transgredir diante do Senhor nosso Deus. Deus é santo, mas também é justiça. Eu vou ler a palavra do Senhor nosso Deus. Alguns versículos da palavra do Senhor. E todos esses versículos falam sobre o pecado. Vamos ouvir com atenção. É bom ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina. Ela nos corrige. Ela nos admoesta. A palavra de Deus nos chama a atenção. A palavra de Deus nos mostra os perigos que podem advir quando a pessoa não faz a vontade do Senhor. Então eu vou iniciar lendo alguns versículos da palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, repetindo o mesmo versículo que eu acabei de ler. E depois darei seguimento aos demais. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Olha a responsabilidade individual. Os pais não são responsáveis pelo pecado do filho. E nem os filhos são responsáveis pelos pecados dos pais. A responsabilidade individual. Quem pecou vai ter que prestar conta diante do Senhor nosso Deus. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 34, parte do versículo diz: porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha o que o Senhor nosso Deus está dizendo para você e para mim. Lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Meu irmão, meu amigo, meu caro ouvinte, é imprescindível que o pecador se arrependa dos seus pecados. Ele precisa reconhecer a sua vida pecaminosa, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus erros para Deus, para alcançar de Deus o perdão. Olha o que disse Deus aqui: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Quando Deus perdoa, está perdoado. Quando Deus perdoa, está perdoado. Uma vez perdoado, é continuar uma nova vida, não mais a vida de pecado, não mais aquela vida costumeira do pecado, mas continuar uma nova vida,
com novos hábitos, novos costumes, novas atitudes, novos comportamentos e realizando sempre ações que agradem ao Senhor nosso Deus e dando demonstração que verdadeiramente ama o próximo. Devemos amar o nosso próximo e, acima de tudo, amar o nosso Pai que está nos céus. Cuidado, meu amigo, se livre do pecado. No livro de Isaías está escrito: vinde então arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha o que é que Deus faz com os pecados do pecador. Quando o pecador se arrepende sinceramente de seus pecados, que confessa suas culpas para Deus, Deus purifica os pecados deles. Deus purifica os pecados do pecador, arrependido dos seus pecados. Deus purifica e torna os pecados dele alvos como a lã e brancos como a neve. Deus faz isto. Deus é misericordioso, Ele é justo. Mas é preciso que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados e confessemos nossos erros para o Senhor, para alcançar dele o perdão e o perdão para sempre. Ainda no livro do profeta Isaías: porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Você conhece que o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, enviado pelo Senhor nosso Deus. Ele morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e se tornou nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, para nos ajudar junto ao nosso Pai que está nos céus. Jesus veio ao mundo para nos perdoar. Legalmente Ele é o nosso Redentor, nosso Salvador. Basta você reconhecer Jesus na tua vida como Senhor seu, Redentor seu, intercessor seu, mediador seu. Aproxima-te de Jesus, que Jesus te ama, quer te perdoar e quer te salvar. Ainda no livro do profeta Isaías: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não ouça. Você percebeu aí, meu amigo? Você percebeu aí, meu irmão? Você percebeu aí, meus caros ouvintes, que o pecado separa o homem de Deus? O pecado distancia o homem de Deus. Oh, meu amigo, não se mantenha distante de Deus. Não se mantenha distante de Jesus. Se aproxime de Deus. Confesse suas culpas para o Senhor, para que possa receber dele o perdão, a salvação, para você ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus, ter paz com Deus, ter paz com Jesus na sua vida. Pense nisto. No livro aos Hebreus está escrito: e jamais me livrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando perdoa, está perdoado. Ele lança nas profundezas do mar. Ele lança nas profundezas da eternidade os pecados do homem arrependido. E não se lembra mais dos seus pecados, das suas iniquidades. Quando Deus perdoa, está perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito na primeira epístola do apóstolo São João: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós somos pecadores. Aquele que disser que não peca está mentindo e fazendo de Deus mentiroso. Todos nós somos pecadores, transgressores. Vamos confessar nossos erros para o Senhor nosso Deus. Vamos confessar nossas culpas para o Senhor nosso Deus. Vamos confessar nossos erros para Jesus, porque Ele é justo. E justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Ainda da primeira epístola do apóstolo João está escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ouviu aí, meu irmão? Ouviu aí, meu amigo? Ouviu aí, meu caro ouvinte, que junto ao Pai, junto ao nosso Deus, nós temos um advogado? Um advogado diariamente, pela manhã, à tarde, à noite, nas madrugadas, intercedendo por mim, intercedendo por você, em tudo, intercedendo para que sejamos perdoados e purificados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor nosso Deus para sempre. Quero aconselhar os meus irmãos. Meus irmãos, não deixe acumular o pecado na sua vida. Evite pecar. Não seja um pecador cotidiano. Se acontecer um pecado na sua vida, que seja acidental, mas não cotidianamente. E assim mesmo sendo acidental, pecou, imediatamente peça perdão a Deus. Se você pecar pela manhã, logo a seguir, arrependa-te. Confesse teu pecado para Deus. Alcance de Deus o perdão por meio de Jesus. Não deixe o teu pecado para a tarde. Se você pecar à tarde, arrependa-te ainda à tarde. Confesse tua culpa para Deus, para alcançar de Deus o perdão por meio do Senhor Jesus. Não deixe teu pecado para a noite, para confessar à noite. E se você pecar à noite, ainda à noite, arrependa-te dos teus pecados. Confesse tuas culpas para Deus. Alcance de Deus o perdão por meio de Jesus. Não deixe o teu pecado que cometeu à noite para o dia seguinte. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o dia que o Senhor nosso Deus vai nos chamar. Nós não sabemos o dia que vamos partir desta terra. Como nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o dia que vamos partir. E nem a hora, nem a semana, nem o ano, nem o mês do ano que vamos partir desta terra. Sejamos prevenidos. Pecou, peça perdão a Deus. Não deixe o pecado cometido de manhã para confessar à tarde. Não deixe o pecado cometido à tarde para confessar à noite. Não deixe o pecado cometido à noite para confessar no dia seguinte. Não acumule pecado na sua vida. Pecou de manhã? Peça perdão a Deus ainda de manhã. Pecou à tarde? Peça perdão a Deus ainda à tarde. Pecou à noite? Peça perdão a Deus ainda à noite. Não deixe para o dia seguinte. Você não sabe se no dia seguinte estar vivo. Seja prevenido. Lembra-te que nós temos um advogado junto ao nosso Pai que está nos céus, que é Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelo de toda a humanidade. Jesus te ama. Deus te ama. Te ama tanto que está te advertindo para que você tenha uma morada certa no céu. Seguindo os ensinamentos do Senhor nosso Deus. Seguindo os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você morar nos céus. Porque nos céus não entra pecado. E você indo morar nos céus, confessando suas culpas para Deus, você vai entrar no céu sem pecado, porque o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. O único lugar onde tem acesso ao pecado é o inferno. Escolha. Não queira ir para o inferno, queira ir para o céu. Se você quer ir para o céu, confesse suas culpas, os seus erros para o Senhor, para alcançar de Deus o perdão por meio de Jesus. Seja um seguidor do nosso Deus. Seja um servo de Deus. Seja um discípulo de Jesus. Porque Ele te ama. Quer te perdoar e quer te salvar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.